E você sabe que as temperaturas, elas estão mais amenas. Hoje mesmo tá gostoso, mas o verão, gente, ele tá chegando. E a gente precisa, é o quê? Se preparar e também intensificar os cuidados. Principalmente com crianças e idosos. Com as pessoas mais de idade, esses cuidados vão desde hidratação, roupas, local onde o idoso também fica dentro de casa, né? Tem todo o cuidado. Mas para a gente falar mais sobre esse assunto, estou recebendo aqui a Emanuela Nunes Correia, que é gestora de um residencial geriátrico com muita experiência no assunto, né? E também a Caroline Paiva Mendonça, que é enfermeira. Bem-vinda, meninas, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Bem-vindas, né? Estamos em dose dupla aqui, sensacional. Obrigada. Ô, Carol, vou começar te perguntando, idosos, né, que já têm predisposição a alguma doença, podem ser mais impactados pelo calor? Sim, idosos que têm comorbidades geralmente podem ser mais impactados pelo calor, né? A alteração de metabolismo com idosos com comorbidades geralmente dá esse tipo de maior alteração quando tem dias mais quentes. E também idosos com demência, por exemplo, que esquecem dos hábitos rotineiros como beber água, né? Também podem ser mais impactados com os dias de calor. Olha só. Emanuela, e naqueles dias mais quentes, né? O que a gente precisa ficar de olho para que as pessoas não sintam tanto, né? Sim. Principalmente os idosos, essas temperaturas altíssimas que estão previstas para acontecerem até o final desse ano. Sim. Então, assim, ó, o processo de envelhecimento ele vai causar várias mudanças, né? O nosso organismo vai mudar, não tem para onde fugir. A gente tem que ficar atento, principalmente nesses dias mais, a gente fala típicos, né? Em questão da roupa, tá? Usar roupas mais leves, mais claras. Por quê? Porque assim, gente, ó, como a gente lida com idosos que têm demência, muitas vezes eles não estão compreendendo aquele contexto. E eles pedem toda a vida, eu quero meu casaco, eu quero meu casaco. Então a gente tem que ficar bem atento, porque assim, para criar algumas estratégias com esse idoso, não, eu não posso botar um casaco nele porque hoje está calor, mas eu também não posso desrespeitar ele. Então criar algumas estratégias para que ele seja vestido da forma apropriada para aquele dia. Como seria essa estratégia? Citando esse exemplo agora, como seria a tua abordagem nesse caso? Então, nesse caso, exemplo assim, ó, a gente tem alguns idosos no residencial que têm Alzheimer. Se deixar, eles querem colocar um casacão de pelo. Sim. Um dia, super calor. Então, a gente conversa, né? A gente já tem afinidade com eles, né? Eles já têm nós como família deles. Então, a gente, vamos botar esse casaquinho que é um pouquinho mais leve? O que você acha? Vamos tomar mais um pouco de água? E a gente vai conversando, entende? O que tu acha? Vamos botar outro vestido? Esse vestido aqui está mais bonito? Olha que esse. E assim, eles vão permitindo a gente fazer essa substituição. Entendi, mas sempre tem um que é um pouco mais teimoso, né? Sempre. E daí como é que faz? É um pouco mais de trabalho, mas dá certo no final? Dá certo no final. Geralmente a gente tem que criar estratégias de trocas, né? Não vai usar um casaco de pelo, mas vamos usar um corta-vento que é um pouquinho mais leve. Eles têm realmente mais propensão a sentir frio, né? Perdem massa muscular com maior facilidade, tem algumas outras alterações com o processo de envelhecimento. Então a gente tem que ir respeitando. A comunicação com o idoso é o fator principal. Então tente se comunicar o máximo que você puder com o seu idoso, porque daí tudo vai se organizando. A gente diz que é tudo baseado na conversa, né, Manu? Aí tem que ser na conversa e no respeito, né? Exatamente. Que é primordial. Ô, Carol, e como é que sabe se o idoso está com desidratação ou até uma insolação? Tá, então a gente tem que ficar um pouquinho atento o que é a desidratação, né? A falta de água no nosso corpo por alguma situação. Pode ser por um vômito, diarreia ou até mesmo pelo suor intenso numa atividade física, né? E a insolação é quando a gente fica exposto ao sol por muito tempo e dá meio que um tilt no nosso corpo para fazer essa regulação de temperatura. Então a gente tem que ficar bem atento aos sinais de confusão mental, de agitação. Sede intensa. No idoso isso é um pouquinho menor, ele não sente tanta sede quanto no adulto, mas a gente tem que ficar atento a isso também. Lembrando, né, a necessidade, precisa tomar água, Exatamente. Né? Distúrbio na urina, então vai diminuir um pouquinho mais a frequência urinária, a coloração da urina também vai mudar, né? Então, esses sinais são sinais de alerta para ficar atento à desidratação no idoso nesse período.
E quem está em casa também, né? Os idosos, enfim, você que está acompanhando Ver Mais, onde quer que esteja, lembrar da importância que é beber água, né? Porque a gente esquece de tomar água, né? Sim. E os idosos também, então tem que tomar muito cuidado. E, Manuela, falar um pouquinho também da alimentação, que ela precisa ser mais leve nessa época, né? Ingestão de frutas, verduras são bem favoráveis, né? É importantíssimo, né? Então, assim, hoje, na nossa prática, né, no residencial, o que a gente faz? A gente aumenta a ingesta de água, a gente tem um controle dessa água, porque assim, é muito importante para que esse idoso que está em casa, muitas vezes não tem o hábito de tomar muita água. Mas não tem que ser quando o idoso sentir água, sentir sede, né? Porque um dos fatores do processo do envelhecimento é não sentir sede, sabe? Diminui a sede. Tem isso? Diminui a sede? Diminui. Então, é muito importante, não é ter sede para tomar água, é ter uma rotina. Precisa se hidratar, entende? Então, assim, aumentar também a gente faz assim, ó, picolé, com água de coco, com frutas. Água saborizada é uma ótima opção. Caso o idoso assim, não gosto de tomar água, começa pela água saborizada, começa com receitas mais leves, uma saladinha de fruta. E assim, dias muito quente, bebida alcoólica de jeito nenhum. Café, diminuir o uso do café, porque é algo que contribui também para a desidratação. É mesmo? Sim. Olha, só vivendo e aprendendo. Ô, Carol, os passeios, né? A gente sabe que eles também querem passear, querem sair, não querem ficar só em casa, né? Curtir um solzinho, é gostoso. Mas também tem que tomar cuidado aonde vai. Tem todo um cuidado por trás, né? Com certeza. Eu acho que o verão tem que ser aproveitado igual todas as outras das estações, né? Só que a gente tem que ter cuidado igual às outras estações. Então, o idoso, ele tem que sair sim, tem que viver nesse convívio social, porém, dá prioridade para o horário ali até as 10 horas da manhã e depois das 16, que o sol já está um pouquinho mais baixo, né? Dá prioridade para usar protetor solar, para proteger a pele, já tem uma pele mais frágil. Dá prioridade para o melhor amigo ser a garrafa de água também nesses passeios. Para aproveitar o passeio, sempre lembrando de beber água, tá hidratado, tá seguro, né? Então sim, pode ir para a praia, tá tranquilo, desde que esteja hidratado, esteja bem protegido, com protetor solar, boné, com uma roupa adequada, né? Para se proteger e aproveitar o passeio da melhor maneira. E o sol também, ele é um excelente aliado, né? Vitamina D e outras vitaminas também, mas a D é mais presente, né? Exatamente. Então também ajuda, né? Super. Então fique atento ao banho de sol também, o horário do banho de sol, né? A gente sempre diz que idoso tem que tomar o banho de sol, igual a criança tem que tomar o banho de sol, mas dá prioridade para até as 10 horas da manhã e para depois das 16, para que esse idoso não sofra tanto com o calor intenso, né? Porque eu vou contar uma coisa, né, gente? Ninguém merece insolação. É horrível. É horrível. Eu tava poucos dias atrás, sofri, viu? Mas de propósito, né? Não passei o protetor. Olha só a cabeça da pessoa, né? Oi, Manuela. E vamos falar um pouquinho também da questão do ventilador, né? Do ar-condicionado. Ainda mais se o idoso ele tem histórico de problemas respiratórios, tem que ter um cuidado. Então, a gente fala que a gente precisa ter o equilíbrio, né? Em tudo na vida a gente precisa do equilíbrio. E principalmente aquele idoso que mora sozinho em casa. Muitas vezes liga o ar-condicionado ali na temperatura no 16 e fica a tarde todinha dentro do quarto. Aí já está acostumado a fazer sua caminhada externa, então tem esse choque de temperatura. Isso é muito prejudicial também para a saúde, né? Então, assim, o equilíbrio. Ficar em local arejado, local ventilado, é muito importante, mas também ficar atento a essa questão. Ter um umidificador bom, investir no umidificador bom, que é muito importante. Faz, com certeza faz diferença. Então, é esses cuidados, sabe? Porque senão é capaz de ficar o dia todinho trancado num quarto, numa temperatura baixa. Não tem organismo que aguente, né? Não. Meninas, obrigada. Nós agradecemos pelo convite. E eu quero saber o @ do residencial geriátrico. Tens o @ que está nos temos, acompanhando, está aparecendo na tela também, né? Sim. Aonde que fica? A gente tem 3 unidades. A gente tem o Betel Residência, que é na Beira Rio, na Avenida Ministro Vitor Conde. A gente tem o Residencial Geriátrico Betel, que fica na Rua Santo Antônio, número 120, e o Centro Dia, na Heitor Liberato. Tá aí, coisa linda.